Vamos orar, irmãos e irmãs. Deus querido, Deus amado, Rei, Senhor, Majestade, bondoso, perdoador, santo, justo. Amor e justiça, justiça e amor não podem se separar. Glórias a ti, Senhor. Mas esta manhã nós estamos aqui para te adorar, para te cultuar. Estamos aqui para publicamente declarar o nosso amor ao Senhor, a nossa dependência, a nossa carência, a nossa necessidade do Senhor, porque cremos no Senhor. Cremos que somos salvos. Cremos que o Senhor nos salva. Cremos que o Senhor nos salvou. E cremos que teremos a eternidade junto com o Senhor. Aceita-nos, mais esta manhã, como adoradores. Fala conosco. Queremos aprender, porque só te conhecendo é que verdadeiramente podemos te amar. Não há como amar a quem não conhecemos. Recebe-nos como cultuadores do Senhor, adoradores. Fala, Senhor. Fala ao nosso coração, fala à nossa mente, inculca em nós a verdade. Livra-nos, Senhor, da mentira. E por causa da nossa fraqueza, livra-nos dos mentirosos. Esta é a oração que eu faço por mim, mas também pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Messias, do Salvador, Cristo Jesus. Amém. Quero lembrar a todos que este trabalho é independente, interdenominacional. Esse trabalho chama pessoas para Jesus Cristo, proclama, prepara o arrebatamento da igreja, batalha pela fé, que uma vez por todas nos foi dada, e esse trabalho adverte todos os dias contra a mentira, seitas e heresias. Eu ouso a dizer que esse trabalho é evangelístico. Hoje, irmãos e irmãs, muita gente não gosta quando eu abordo este assunto, mas a gente precisa esclarecer as pessoas, porque o que mais tem por aí são enganadores. Ontem eu estava vendo, não sei se foi no G1 ou foi no UOL, sinceramente eu não me lembro, ou nenhum dos dois, que o número de golpes é uma coisa assim absurda. Gente, é demais. Esse país vive de golpe, né? Então a gente precisa informar, esclarecer, né? Porque a comunidade cristã evangélica, da qual a gente faz parte, precisa estar esclarecida sobre todos os assuntos, né? Para a gente tomar as atitudes desta vida, porque o nosso Senhor quer que a gente tome posição, atitude, que a gente defina as coisas na nossa vida. E se nós não tivermos a informação, como é que vai fazer, né?
Então hoje eu quero trazer uma abordagem um pouco diferente sobre este assunto, é muito diferente, né? Vou ampliar aquilo que a gente já falou, porque daqui a pouquinho aí, nós vamos ter eleição. Todas as cidades, né? Com raríssimas exceções, acho que todas. Eu não sei se essas que tiveram eleição no ano passado, por algum motivo, vão passar por eleição de novo. Eu não sei. Bom, mas enfim, as pessoas vão votar, o cristão vai votar, né? Então a gente precisa ser informado das coisas. Então eu quero trazer aqui uma informação para você que mora em Campinas, e essa informação está no G1, é um site, né? Tá lá, quem quiser é só entrar lá e ver. E você precisa saber disso. Você precisa saber disso, falar para o seu esposo, para os seus filhos. Isso é público. As pessoas precisam saber. E eu tenho certeza que a maioria não sabe. Né? E como eu acabei de falar, que o engano está espalhado de uma maneira avassaladora, né? Quem tem a informação correta tem tudo. Está no site G1. Se você for consultar agora isso que eu estou falando, você vai achar lá. Só se tiraram, foi meia hora, né? A Câmara Municipal de Campinas tem 33 vereadores. 33. 32 estão sendo investigados pelo Ministério Público. Preciso falar mais alguma coisa? Esse vereador que põe faixa no seu bairro, provavelmente ele está sendo investigado pelo Ministério Público. Só um, que eu não vou falar o nome dele, porque eu não vou fazer propaganda aqui para político nenhum. Mas dos 33, só um não é motivo de investigação do Ministério Público de Campinas. Então, você não se engane, não se deixe enganar. E quando a gente começa a falar desse negócio de política, né, vira um debate. E a gente não quer debater aqui. Muito menos a gente quer uma briga aqui, ou uma discussão. Eu vou trazer informações bíblicas para você. Qual deve ser a nossa postura, nossa posição, a nossa maneira de se comportar? Qual deve ser a nossa atitude e envolvimento com política? Qual deve ser? Eu já falei aqui que a nossa vida diária é feita de escolhas, é feita de julgamentos. Já falei isso aqui, está falado e não retiro. Eu sei que tem gente que diz assim, mas religião e política não se mistura. Eu quero mudar um pouco isso. Eu quero dizer para você que nós cristãos não podemos ter opinião política
fora das nossas condições ou considerações, acho que fica melhor, da fé cristã. A gente não pode apoiar ou deixar de apoiar ninguém fora daquilo que a gente sabe do cristianismo. E a Bíblia Sagrada, ela é tão maravilhosa, ela é tão perfeita, que ela nos dá duas, talvez mais. Eu consegui duas verdades absolutas sobre a nossa posição, nossa postura em relação à política e a governo. E você, irmão, irmã, né? Porque o cristão precisa ser um influenciador, né? Nós precisamos influenciar o mundo. Esses influenciadores aí que tem na internet, eles vêm depois da gente. Nós somos influenciadores. Jesus nos chamou para influenciar o mundo. É que a maioria de nós tem uma preguiça para fazer isso. Ou então não sabe fazer. Quando vai fazer, ao invés de influenciar, expulsa as pessoas. A primeira verdade é que a vontade de Deus suplanta, está acima de todo e qualquer desejo, plano ou aspecto da vida. Isso quer dizer o quê? Que a vontade de Deus é o que tem precedência sobre tudo e sobre todos. E aqui não vai nenhum incentivo para quando as coisas não dão certo, a gente dizer, é a vontade de Deus. Isso é gente preguiçosa. Porque nem sabe se é a vontade de Deus, já tem preguiça de querer descobrir, e como o negócio não está indo do jeito que ele imaginava, ele já empurra para Deus. A vontade verdadeira, boa, santa, agradável e perfeita do Senhor está acima de tudo. Se você for ler lá Mateus capítulo 6, versículo 33, você vai ler que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele. E todas estas, olha só, todas estas coisas. Como é que está na sua Bíblia aí? Talvez na sua Bíblia esteja escrito assim, todas as outras coisas muda. Conselho, mude. Se a sua Bíblia tiver escrito em Mateus 6,33, depois da palavra justiça estiver escrito, todas as outras coisas, você muda para todas estas coisas. Vos serão acrescentadas. Mas qual que autoridade você quer mudar a Bíblia? Eu não estou mudando a Bíblia. Vamos entender, eu não estou mudando a Bíblia. Aliás, eu estou acertando a Bíblia para você. Porque desde o versículo 25 de Mateus 6, o contexto está aqui, ó. O que beber, o que comer ou o que se vestir. Então não são outras coisas, são estas coisas, o que comer, o que beber e o que se vestir. Eu estou acertando aí palavras que te levam a pensar diferente. O correto aqui para que todo o texto seja harmonioso é todas estas coisas, comida, bebida e um estrapo para colocar em cima da gente. Isso quer dizer o quê? Que a vontade de Deus é soberana.
Os propósitos de Deus são fixos, não muda. A vontade de Deus é inviolável. E Deus vai realizar a vontade dele, e nenhum vereador, nenhum prefeito, nenhum deputado estadual, federal, senador, ministro, ninguém pode contrariar a vontade de Deus. Se você for ler Daniel, capítulo 4, versículos 34 e 35, você vai ler isso que eu acabei de falar. Pastor, mas por que você acabou de falar que tem 32 de 33 vereadores aqui em Campinas? Quer dizer, a Câmara toda, né? Sendo investigada por um monte de coisa, né? Investigada por cachê alto de artista, rachadinha, e vai por aí afora. Como é que é a vontade de Deus? Ora, quem quer ser desonesto, quem quer que amanhã ou depois a mão de Deus pese sobre ele, é livre para sê-lo. Quem quer ser honesto também. Me parece que não é o caso, né, da Câmara Municipal de Campinas. Parece, né? Está debaixo de investigação, né? Não tem nada ainda, mas é estranho, né? De 33, 32. Estranho? Ou não? Então, é claro que é Deus que move e remove, coloca e tira os reis, como está lá em Daniel 2:21. Mas você não pode se esquecer que existem pessoas que optam, que escolhem o caminho da fortuna fácil, desonestidade, trambiqueiros, e fazem isso por vontade própria. E obviamente, Deus usa todas as coisas, tanto do bem quanto do mal, né, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está lá em Romanos 8:28. Do mesmo jeito que Deus usa as boas pessoas, Deus usa as más também. Deus é soberano. Os planos de Deus são imutáveis. A política me parece, num olhar assim, muito rápido, né? Totalmente corrompida. Deus usa a política apenas como um método para realizar a sua vontade. Deus usa a política para mostrar quem é trigo e quem é joio. Agora, se o povo não vê, se o povo não quer ver, o que Deus vai fazer? Não vai, porque é opção nossa. Agora, a gente acertando ou a gente errando, tudo coopera, colabora para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Esta é a primeira verdade. Você aceite ou não. Você, meu irmão, minha irmã, queridíssimo e queridíssima, não vê
que Deus usou a maldade do coração de Judas para o propósito dele. Judas traiu o nosso Senhor Jesus, entregou o nosso Senhor Jesus para os guardas do Sinédrio, que entregaram Jesus, obrigaram a morte de Jesus, junto à justiça romana. Deus usou. Qual foi o final de Judas? Foi a opção dele, foi ele, que por causa de 30 moedas traiu o Messias. Cada um faz o que quer. Lembra quando eu falo, se você quiser subir numa torre de alta tensão, deve ter o quê aí, uns 25, 30 metros, não sei, e quiser pular de lá de cabeça, você vai pular, porque não vai vir anjo nenhum te salvar, não fazer você descer que nem uma folha de papel, não. Você vai se esborrachar lá embaixo mesmo. E Deus vai usar essa sua cretinice, ou a idiotice de quem isso faz, para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo os seus propósitos. Deus usa tudo isso que eu estou falando, que está acontecendo, aquelas coisas que a gente sabe, a grande maioria de coisas que a gente não sabe, porque a gente é cidadão de segunda classe, né? Nós somos segunda classe, ou terceira, sei lá. Mas quem é cidadão de primeira classe? Você não é bobo, é? Então, a segunda coisa, né? A primeira é que a vontade de Deus, olha, pode fazer o que você quiser. Deus não é pego de surpresa. Você pode cair na mão do diabo, né? Você pode, não, porque eu estou ficando rico, porque eu vou sair daqui rico. Ué, todo mundo rouba, eu não vou roubar. Ué, todo mundo rouba, mas eu não sou ladrão. Eu não. Você é bobo, eu sou bobo, mas ladrão não sou. Prefiro ser bobo do que ser ladrão. Nós estamos aqui, a facilidade, e os acertos, e não sei o quê. E olha, tem gente lá de partido chamado cristão. Né? Não sei o que, cristão. Bom, estou só trazendo essa informação para você. Você sabia que de 33, 32 são investigados? Você sabia? Está na internet, entra aí na sua casa. Entra aí. É vergonhoso para a nossa cidade. Cargos públicos assim, entregues. Às vezes que tem buraco, tem mato, um monte de coisa, porque o dinheiro vai para outros lugares. Mas chegará o dia, essa gente obviamente não acredita, né? Mas chegará o dia que isso tudo vai ser cobrado deles. E as coisas acontecem tão de repente nas vidas, né? Segunda verdade absoluta, que o cristão precisa saber. Você tem que entender, meu irmão, minha irmã, você tem que passar isso para as pessoas. Que governo nenhum, seja municipal, estadual, federal, nenhum governo, nenhum político, nenhum ministro, nenhum, sei lá, o secretário, sei lá o quê, nenhum deles
pode salvar você. Coitado, infeliz, incauto, neófito, aquele que acha que um governo pode te salvar. Um governo qualquer, a qualquer nível. Só Deus pode te salvar. Só Deus. Nunca a gente leu, não existe. Não existe, simplesmente não existe. Se você achar, me avisa. Ó, pastor, eu achei aqui, Mário, ó, tá em tal lugar. Você já leu? Eu vou falar do Novo Testamento, porque é para nós, é para os gentios, né? O Velho Testamento é para os judeus, mas o Novo Testamento é para os gentios. Então, não há no Novo Testamento, nem com Jesus, nem com o apóstolo, né? Você não vai achar nenhum deles gastando tempo ou energia para ensinar os crentes a reformar o mundo, a transformar o mundo, esse mundo que é pagão, com práticas idólatras, com práticas imorais, com práticas corruptas, ou através de algum governo. Simplesmente não há isso na Bíblia. O mundo não é transformado por político. Aliás, os políticos, na sua grande maioria, ignorantes sobre o juiz de Deus, nada mais são do que pequenos e insignificantes instrumentos nas mãos do Senhor. Você também não vai encontrar nenhum apóstolo chamando os crentes para demonstrar desobediência civil. Agora peguem. Você não vai encontrar Jesus ou algum apóstolo protestando contra as leis injustas, né? Ou contra coisas que os governos fazem, coisas brutais às vezes, desvio de dinheiro, desleixo total com a saúde pública, com a coisa pública, como os advogados gostam de dizer. Você não vai encontrar nem Jesus, nem apóstolo nenhum. Você quer um esquema mais brutal para com o povo do que tinha o Império Romano? Nunca. Você não vai achar na Bíblia. Olha, se rebelem. Não tem isso. O que a Bíblia nos chama é para a gente proclamar o Evangelho e viver as nossas vidas tendo a consciência evidente e clara do poder transformador do Evangelho. Porque quem conhece o Evangelho, né, não se prende a esta bobagem de ficar brigando por causa disso. É claro, aquele que a gente sabe que é desonesto, a gente tem que levar. Olha, isso aqui é desonesto. É o que eu estou fazendo aqui, olha. Estou trazendo uma informação que está na internet. Eu peguei esta informação do site G1, que é a Câmara Municipal de Campinas, composta por 33 vereadores,
E dos 33, 32 são investigados por diversas coisas pelo Ministério Público aqui de Campinas. Eu estou trazendo a informação, é o máximo que eu posso fazer. Agora, quem pode transformar isso? Quem votou nesses que estão aí? Fomos nós, o povo. Mas ele me enganou, então para de acreditar em história da carochinha, para de acreditar em conto de fadas. Você foi enganado porque você se permitiu ser enganado. O máximo que a gente pode fazer é isso. E quando a gente prega o Evangelho, que é o que eu faço aqui todos os dias, né? O Evangelho te dá graça. O Evangelho nos ajuda a crescer na graça, no amor de Cristo, nos dá conhecimento. Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, deixa muito claro para a gente que a nossa responsabilidade é obedecer às leis e sermos bons cidadãos. Agora, os primeiros que devem obedecer às leis são aqueles que fazem as leis. Quem é que faz a lei? Sou eu que faço lei? É você? Não. Quem faz as leis do município é o vereador. Quem faz as leis estaduais é os deputados estaduais. Quem faz as leis do país são os deputados federais e os senadores que aprovam ou modificam. A Bíblia diz, olha, obedeça às leis. Mas obedeça, porque o peso vai cair sobre quem fez. Mas eu estou sofrendo. Sofra, Jesus também sofreu. Seja um bom cidadão. A autoridade máxima é Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 15, diz assim, que Deus estabeleceu a autoridade para o nosso benefício, para o louvor dos que praticam o bem. Se as autoridades não estão louvando e beneficiando o povo, serão cobrados. Claro que serão. Porque uma das primeiras responsabilidades dos governos, municipal, estadual e federal, é exercer autoridade sobre nós, para o bem, para o nosso bem. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar qualquer referência dizendo que a gente não deve pagar imposto. Não, a gente deve e pagamos. Nós somos um país, um dos países do mundo que mais cobra imposto. A gente paga. E este imposto, que é aprovado por Deus, os governos devem cobrar imposto, sim, para o bem do povo, não para o bem dos seus pares, dos seus bolsos, da sua avareza e desonestidade. Agora, aonde o povo tem voz? Quando o povo tem voz?
Segundo a própria Bíblia, gente. Eu não estou falando, eu estou falando o que a Bíblia diz. O povo tem voz para eleger as suas autoridades através do voto. Através do voto. Se o povo vende o seu voto e dá o seu voto, você não está exercendo o seu direito de escolher. Um dos mais grandiosos enganos de Satanás é que a gente pode colocar, descansar a nossa esperança por moralidade. Nós tivemos um evento horrível, um evento cultural aqui em Campinas, uma coisa, à vontade de falar o que foi aquilo, mas eu não posso, porque, sabe por quê? Porque seria mais imoral do que aquilo foi. Mas um evento grosseiro, estapafúrdio, né? Cultural, promovido pela prefeitura, né? Então, o que Satanás faz? Ele lança essa mentira que a moralidade, né, vai vir com políticos e funcionários governamentais. É mentira. A esperança nossa, a esperança de uma nação, por causa disso que diz assim, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O que não é o nosso caso. A esperança de uma nação não pode estar nos líderes do seu país. A igreja, as denominações, na verdade, estão erradas em apoiar esse ou aquele político. Erradas. Para depois ir lá receber o título de cidadão e tal. Porque apoiou. Nós temos que apoiar a verdade bíblica e os valores cristãos. É isso que a igreja precisa apoiar. A igreja não foi o propósito original da igreja, original, de Cristo para com a igreja, não é para ser um lugar de ativismo político, de apoiar esse ou aquele partido, esse ou aquele candidato. Não. Ai, mas ele é cristão, então ele que não se meta para ser eleito. Ele que não se meta, porque ele vai se corromper lá dentro. Talvez até seja isso que ele está buscando. Ai, bobo, bobalhão do cristão, ou espertalhão, né? Aí fica a dúvida. Daquele cristão que está achando que a mudança de um país, de uma nação, está na reforma política. Agora nós vamos reformar aqui, vamos cobrar isso, aquilo. Não vai mudar nada. A mudança de uma nação só acontece através da mudança do coração. E a mudança do coração só acontece através da palavra de Deus. E aí a gente vê o que a gente vê, e vai ver daqui a pouco, se é que já não está acontecendo, dentro das denominações que levantam alguém para ser o seu candidato, ou levam, né, os candidatos da preferência do pastor lá. Isso é corromper a igreja fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a função da igreja é espalhar o evangelho, é pregar contra o pecado. Essa é a função da igreja, não é apoiar político, candidato a nada. O maior crescimento da igreja, veja a história da igreja,
Veja os países onde há perseguição a cristão. É ali que acontece o maior crescimento da igreja. Em todas as épocas, a igreja floresceu quando tinha governos adversários a ela, governos repressivos ao cristianismo. O cristianismo cresce. É só você ver a história do cristianismo no primeiro século. Pronto, veja isso. Quando existem regimes políticos impiedosos contra o cristianismo cresce. Por quê? Porque aí passa a existir o entendimento do cristão que eles, cristãos, e não os governos, é que são a luz do mundo e o sal da terra. Governo nenhum é luz do mundo, governo nenhum é sal da terra, muito pelo contrário. A Bíblia diz que a gente precisa respeitar, orar até pelos nossos dirigentes, está lá em Romanos 13, do 1 ao 8. Mas a nossa esperança não pode estar neles, não. Se você tem esperança por causa desses falsos benefício paternalista, que não ajuda em nada, que só prende, só aprisiona, acorrenta esse pobre povo cada vez mais a um governo. É para isso que são esses benefícios aí. Para que essas pessoas fiquem cada dia, cada vez mais, famílias, filhos, descendência, ficando atrelada, acorrentada aos governos. É para isso que são os benefícios. Ao invés de se depender de Deus, a pessoa troca a vida, a salvação dela por um pedaço de pão. E Deus não planejou isso para a gente. Deus quer que a gente seja a luz do mundo. Foi isso que Deus planejou. Leia Mateus capítulo 5, versículo 16. Nenhum partido político, entidade política, nenhum político vai salvar o mundo, não. O Salvador do mundo chama-se Jesus, o Cristo. E coitadinho, pobrezinho do homem, a mulher, o jovem, que não tem esta verdade no coração. Coitadinho, eu tenho pena. Mas existe o Evangelho ao seu alcance. Oh Deus Todo-Poderoso, como é difícil falar desses assuntos, Senhor, é dificílimo falar sobre isso. Porque ninguém quer ouvir, as pessoas escorregam daqui, escorregam dali, né? E elas querem o bucho cheio, é isso que elas querem. Se tiverem um cargo ou um parente tiver, então, mas defende com unhas e dentes. Até defendem a desonestidade, vão contra o próprio Deus. Mas isso eles vão se entender com o Senhor, porque, eu não sei se você observa, mas já começou a separação do joio e do trigo. Continua, Senhor, falando conosco, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso entendimento, para que sejamos, no mínimo do mínimo, cristãos verdadeiros. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus, único Salvador. Amém.